A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Nós vamos começar a estudar o capítulo 12 do Evangelho de Lucas. O capítulo 12 ele tem 59 versículos, e nós vamos estar dividindo ele, estudando ele, falando sobre alguns assuntos, dividindo, tendo como título Pecados que Perturbam o Nosso Coração. Dentro desse tema, nós estaremos falando sobre hipocrisia, avareza, ansiedade e displicência espiritual. Então, esses são os 4 episódios a seguir, que nós iremos falar. Hoje nós vamos começar a falar sobre a hipocrisia, e depois seguiremos com os outros temas. Então a Bíblia ela vai comparar a vida cristã a uma batalha espiritual. Nessa guerra o cristão ele vai enfrentar 3 inimigos reais, que são os desejos da carne, os prazeres do mundo e as ciladas do diabo. Então sexo, poder e dinheiro são considerados as 3 áreas de tentação para o crente, mas principalmente para os líderes espirituais. Então nós devemos estar cientes de que as tentações são reais, mas podem ser vencidas. Então lembre-se de um ditado cristão que diz, não sou mais um pecador lutando para ser santo, sou um santo lutando contra o pecado. Então nós vamos ver que Lucas ele vai advertir, ele vai registrar as advertências de Jesus para esses inimigos íntimos, e extremamente perigosos para a vida espiritual de todo cristão, que é o que nós vamos falar, começando aqui um desses inimigos, que é a hipocrisia. Jesus ele vai distinguir muito bem entre as multidões que o seguiam, e seus discípulos, por isso ele se dirige especialmente a eles. No versículo 1 do capítulo 12 de Lucas, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então a palavra acautelai, ela significa ponha-se em guarda contra, ou preste muita atenção e vigie, sua mente contra a hipocrisia. O hipócrita é aquela pessoa que finge ser o que não é. É um ator que representa o que é um papel, escondendo sua verdadeira personalidade por trás de uma máscara religiosa ou ética. Então isso envolve ser desonesto, insincero, enganador. Então vamos ver que os fariseus e os saduceus e os escribas eram hipócritas religiosos, e foram amaldiçoados por Jesus. Então Jesus ele chama a hipocrisia de fermento dos fariseus, pois era o pecado do qual eles mais estavam envolvidos. Algumas vezes essa palavra, o fermento na Bíblia, vai aparecer na Bíblia associado ao mal e ao pecado. Nós podemos ver isso lá no livro de Êxodo 12. Então sua influência ela é o que? É interna, rápida, crescente e silenciosa. Assim como um pouco de fermento leverda toda a massa, o pecado da hipocrisia pode iniciar em nosso coração e contaminar toda a nossa maneira de ser e de agir. Para evitar esse fermento dos fariseus, temos de combater a menor porção, seja ela a mínima que for, de hipocrisia, que esteja tentando o nosso coração. Então precisamos considerar a recomendação de Jesus, como diz Mateus 16:6, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Então o texto ele nos oferece uma argumentação baseada na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para vencermos o que é a hipocrisia, temos de agir
com base nos seguintes princípios. O primeiro princípio, né, que tem a ver com o Pai, que diz temer a Deus e não aos homens. Né? Temer ao homem produz hipocrisia. E o modelo dos outros é uma armadilha que pode nos prender, né, à falsidade. Então Jesus ele disse que não devemos temer aos homens, pois o máximo que eles podem fazer é nos matar. E mesmo assim somente com a permissão divina, né? Versículo 5, Jesus fala: eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aqueles que, depois de matar, têm poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Então, o medo do homem deve ser substituído pelo temor a Deus, porque somente Deus pode matar o corpo e lançar a alma, né, do hipócrita no inferno. Então, devemos temer ao Senhor e não temer aos homens, né? Porque muitas das vezes, muitos por temer aos homens acabam cedendo, né? E até pecando. Mas o Senhor é aquele que tem todo o poder sobre a nossa vida, né? Ele, o que acontecer é permissão divina e não porque o homem ele pode ameaçar, o homem pode tentar, mas quem tem todo o poder é o Senhor, né? Devemos temer a Deus e não o homem. Então devemos temer a Deus, pois Ele é quem vê o interior dos homens, né? Ele pode desmascarar toda hipocrisia. Jesus ele declara: não há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, os fariseus e escribas podiam impressionar os homens de todas as formas, mas não a Deus, né? É inútil e tolo viver na hipocrisia. Mas cedo ou mais tarde, a verdade será revelada. Ninguém consegue esconder o que é por muito tempo, né? Então não adiantava eles ficarem tentando com aquela máscara, né, de falsidade, né, de religiosidade, escondendo ali. Cedo ou mais tarde, aquilo que está oculto vai vir à tona. Então, muitos, né, esquecem disso. Muitos vivem dessa maneira, escondendo o pecado, escondendo a mentira, e mentindo, e muitas das vezes acha que não vai chegar a hora de prestar conta, mas um dia ainda vai chegar, né? Então, além disso, temos o que? O juízo final, quando todos os segredos do coração serão manifestos, né? A palavra de Deus ela é poderosa para revelar os pecados mais escondidos do coração humano. Então, Jesus ele diz aos seus discípulos que aquilo que eles estão aprendendo em segredo devem ser proclamados nos eirados. Então, o chamado de todo verdadeiro discípulo é para uma vida autêntica em nome do Evangelho. Então, a melhor explicação desse versículo é a parábola da candeia. Então, nós devemos temer a Deus porque Ele supre as necessidades de seus filhos. O medo de passar necessidade também pode nos levar à hipocrisia, né? Muitas pessoas, com medo de passar necessidade, se embaraçam com os negócios dessa vida, se embaraçam com tantas pessoas que acabam, né, sendo até hipócrita, né? A hipocrisia ali acaba entrando, né, com medo de passar necessidade, de perder negócio. Isso não pode acontecer. Precisamos continuar. Nós somos servos do Senhor em todo momento, em momentos difíceis, em momentos de alegria, de tristeza, enfim. Então, muitas das vezes, a pessoa não crê na provisão de Deus, né? Então, acaba cedendo à tentação de renunciar a quem realmente somos, né, em Cristo, né? De estar ali realmente dizendo e mostrando com as nossas atitudes quem nós somos em Cristo Jesus. Então, Jesus ele nos exortou: não temais, né? Deus não se esquece de nenhum de nossas necessidades. Nosso valor excede aos das criaturas que são sustentadas pelo Pai. Ele supre tudo aquilo que precisamos. E seu cuidado é tão detalhado que chega ao controle dos fios de cabelos da nossa cabeça. Então, não precisamos ceder à hipocrisia, né, temendo ser sincero e verdadeiro, pois o Pai Celestial cuida de nós. Então, não devemos temer nada disso, devemos continuar, né, sendo servo do Senhor, fiéis ao Senhor,
né? E tenho certeza que Ele conhece até os fios da nossa cabeça, fios de cabelo, Ele conhece, Ele sabe de todas as coisas. Então Deus, Ele não aprova nem abençoa, né, o religioso dissimulado, mas tem prazer no pecador sincero e arrependido. Então, nós lemos lá Salmo 51, versículo 16 e 17, nós vamos ver, né, a sinceridade, o arrependimento de Davi, e é isso que agrada ao Senhor. Um coração sincero o Senhor não despreza. O outro ponto é a respeito de alguns princípios, que é confessar a Jesus e não negá-lo publicamente. Então, isso aqui tem a ver com o Filho de Deus. Falamos anteriormente, tem a ver com o Pai. Agora vamos falar o que tem a ver com o Filho. Então, o medo de confessar Jesus perante os homens também gera hipocrisia, né? Esconder seu compromisso com Jesus também é uma forma de falsidade. Por isso, Jesus nos exorta. Versículo 8 e 9 do capítulo 12 de Lucas. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos. Então, precisamos ter ousadia para confessar a Jesus. Não apenas em tempo de perseguição, mas também em tempo como os nossos, em que as pessoas se preocupam mais com a popularidade e a aceitação social do que com a autenticidade da própria fé. Então, confessar a Jesus é dever de todos os discípulos verdadeiros, né? Se somos verdadeiros discípulos do Senhor, né, precisamos ter ousadia, né, para confessar a Cristo Jesus e viver em todo momento, né, não se escondendo, não se envergonhando do Evangelho do Senhor, né? Mesmo que isso venha a custar, muitas das vezes, a perda de algumas amizades, venha a perda até de oportunidades, né? Mas aqui nessa terra, mas que nós venhamos estar falando, confessando Jesus e não negando Ele com as nossas atitudes ou omitindo, não falando de Jesus, né, em todo tempo, em todo momento, nas oportunidades que nós temos. Então, né, Jesus, não devemos negar ao Senhor. Então, a menção aos anjos, né, e ao Filho do Homem é uma referência escatológica do juízo final, como Jesus fala no versículo que eu lembro. Então, Jesus está apontando dois possíveis caminhos aos seus ouvintes, ou confessá-lo ou negá-lo, exatamente como Deus disse a Israel. Então, não tem como, né, ficar em cima do muro. Ou confessa Jesus como o único e Salvador, ou nega, né, ou vai negar Jesus. Então, a opção, né, melhor é confessar Jesus como o seu Senhor e Salvador. Então, confessar Jesus é crer que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, né? São pré-requisitos para sermos salvos. Então, que você nesse dia confesse a Jesus Cristo como seu Salvador e seu Senhor da sua vida. Um outro princípio é que honrar ao Espírito Santo e não blasfemar contra ele. Tá? Isso tem a ver, falamos que tinha a ver com o Pai, que é temer a Deus e não aos homens. Falamos, né, que tem a ver com o Filho, que é confessar Jesus e não negá-lo publicamente. Agora vamos falar sobre o Espírito Santo, que é honrar o Espírito Santo e não blasfemar contra ele. Então, nos versículos anteriores, Jesus já havia advertido os seus discípulos de que não o negassem. Isto é, deveriam tentar, deveriam sustentar seu testemunho em quaisquer circunstâncias. Isso só podia acontecer mediante a atuação do Espírito Santo, que lhe daria autoridade e ousadia para testemunhar. Então, somente na autoridade do Espírito, né, que nós vamos conseguir, né, realmente falar, porque o próprio Senhor fala em Lucas capítulo 12, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então, agora, a advertência não diz respeito, né, apenas a ocultar o testemunho, mas também a testemunhar contra, ou seja, né, a difamá-lo, blasfemando contra eles. Então Jesus, ele se refere ao Espírito Santo na seguinte forma, no versículo 10: todo aquele
que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Então a blasfêmia contra o Espírito é um pecado imperdoável. Mas o que significa blasfemar, né? Também podemos ficar nos perguntando. Blasfemar significa a rejeição absoluta de Jesus, o qual é testemunhado pelo Espírito. Então, os judeus e seus líderes religiosos já haviam rejeitado e assassinado, né, os profetas da antiguidade, ao qual pregaram, falaram do Senhor, né, estiveram profetizando, falando a respeito até mesmo do que viria, do que iria acontecer, do Messias, enfim. Mas agora o seu pecado extrapolava todos os limites ao rejeitarem o próprio Filho do Homem, né, recusando-se a se arrepender. Então, essa rejeição é o pecado imperdoável. Jesus já havia condenado os fariseus anteriormente por terem dito que ele expulsava demônio por Beelzebub, né? Nós falamos em um dos episódios, é o que está no versículo 11 e versículo 15. Então, o que é ofensa grave ao Espírito Santo. Então, aqui fica claro que difamar o Filho, atribuindo a ele, né, as obras do diabo, e o mesmo que blasfemar contra o Espírito. Então, o Espírito Santo também desempenha um papel fundamental de capacitar os crentes a pregarem o Evangelho, principalmente em situação de perseguição, né? Jesus esclarece o papel do Espírito Santo no testemunho cristão, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Então devemos depender do Espírito para dar testemunho acerca de Jesus. Então, a hipocrisia, ela é vencida pela conservação verdadeira daqueles que ainda, né, não a experimentaram, e que se têm apoiado em suas próprias obras. Mas na vida dos salvos, ela é vencida pela ação do Espírito Santo, que lhe dá a ousadia para viver a verdade do Evangelho em qualquer circunstância. Então, que nesse dia você possa ficar com essa palavra e venha estar atender, se cuidar, né, para que não tenha nem um pouquinho de fermento. Esse fermento da hipocrisia, né, ele possa realmente, essa natureza hipócrita, né, qual era dos fariseus ali, que nós possamos passar longe disso, não deixar que nem um pouquinho desse fermento venha entrar no nosso coração. Então, entendemos que o nosso maior compromisso é confessar a Jesus, sem ter vergonha, sem se envergonhar dele, dizer que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Devemos nos desfazer desse fermento da hipocrisia para abraçar a autenticidade do Evangelho, né? Essa hipocrisia, ela se fundamenta, né, no auto-engano, né, e danifica a nossa identidade. Deus, ele prefere pecadores sinceros, né, a falsos religiosos. Precisamos estar ligados nisso, né? Tem que colocar, se apresentar sincero diante do Senhor, né? Só podemos viver a autenticidade do Evangelho quando morremos para nós mesmos e deixamos Cristo viver em nós, no poder do seu Espírito. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, né? Se atente para os próximos episódios, nós vamos falar sobre a avareza, que também é um pecado, né? Então, que Deus te abençoe nesse dia e nos acompanhe no próximo episódio.